Fala galerinha, Pazote na área mais uma vez, estamos aqui junto para revisar mais umas lições, né, da nossa revistinha. Nós estamos nesse período de pandemia, a igreja está retornando, nós estamos tendo a aula da IBD, mas hoje nós vamos gravar, vou estar passando para vocês essa aula gravada, continuando a nossa revisão. Nós fizemos a revisão da lição 1, 2, 3, da 4, 5, 6 e agora nós vamos falar da 7 e 8 e no próximo vídeo a gente inicia a lição 9. Quero dizer a vocês que vou estar disponibilizando no grupo lá do WhatsApp a digitalização da revista para quem não tem, para que possa acompanhar. Leia, faça as leituras diárias, mande suas dúvidas, seus comentários, vamos interagir para que não seja simplesmente um videozinho que você assista aí de meia hora, só eu falando e a gente não ter essa troca que sempre foi o melhor da aula, né? A troca de experiência e de conhecimento. Então, só relembrando, né, nós falamos aqui, estamos falando sobre a revista Vestindo a Camisa. Nós revisamos a primeira lição, que era como entrar no time de Deus. A lição 2, que era ser um atleta de Deus. Depois nós falamos sobre o falso atleta de Deus na 3 e sobre o perfil do treinador já na lição 4. Né? Falamos um pouco sobre Deus. E na lição 6, ainda sobre Deus, o meu treinador imbatível. Lição 7. Lição de hoje, revisão de hoje, lição 7 e 8. Primeiro nós vamos falar de um atleta rumo à perfeição. Então, é importante a gente lembrar e ter a figura, né, que nós estamos comparando aí nessa revista, a figura do cristão com a figura do atleta. O atleta de alto rendimento é uma pessoa que ela tem muita perseverança, ela treina muito, ela se dedica muito. E por isso que a revista então está fazendo esse paralelo, esse comparativo com o cristão. Nós devemos realmente buscar fazer da nossa vida cristã como um atleta faz da sua vida, né, profissional. E aí algumas coisas vêm, né, para que a gente possa estar entendendo, né, um pouco sobre isso. Primeiro ainda, na questão dos atletas, a gente pode lembrar de vários atletas recordistas, né? Alguns mais novos, né, como o Usain Bolt agora, sei lá se é assim, o Bolt, vou falar só o Bolt, não lembro o primeiro nome dele. Um cara aí que marcou história, né? A gente tem o Pelé, mais antigo, né? Com os 1.000 gols e, sei lá, tem tantos outros aí que bateram recordes, né? No tênis, na natação e nomes que ficam. Então, se eu falar assim, do Phelps, você vai lembrar. Falar de Cielo, você vai lembrar, né? Do Xuxa. E são nomes que marcaram gerações, marcaram sua época pelo seu desempenho, pelo seu treinamento, pela sua dedicação. Então, nós, como cristão, nós devemos se inspirar nesse comportamento de atleta para que a gente possa também marcar a nossa geração com a nossa vida. Ah, nessa primeira lição, né, nessa lição 7, foram 3 personagens que nós estudamos: Moisés, Davi e a Maria. Foram esses 3 personagens bíblicos dentro da história bíblica, do qual nós trouxemos para a meditação. Então, assim, lembrando, né, que Moisés foi uma pessoa que teve muita mansidão, muita paciência naquela transição, né, de 40 anos pelo deserto, com aquele povo reclamão. Davi foi um servo obediente, né, um servo que reconheceu em Deus a sua soberania e foi reconhecidamente um homem segundo o coração de Deus. E por fim, Maria, que foi uma mulher agraciada e escolhida para ser a genitora, né, de Jesus. Então, assim, foram 3 personagens bem emblemáticos e eles foram escolhidos pela sua vida, pelo seu modo de andar, pelo seu modo de agir. Deus escolheu essas pessoas para fazer parte da história e marcar, então, seu nome ali na Bíblia, né, e por toda a história e por toda a eternidade. Primeiro, nós precisamos receber, né, a educação da palavra de Deus. A Bíblia é o manual do homem. Então, já falei isso, repito, esse livrinho aqui tem de vários tamanhos, cores, eu tenho algumas ali atrás, né, e de estudo, de ligação, de versículo, tem várias ali que a gente usa, né, para poder estudar. E, então esse livro é que vai nos dar a direção. A Bíblia, né, muitas pessoas questionam, né, que é um livro escrito por homens. Claro, realmente foi escrito por homens como eu e você, até para que pudesse atingir a nossa humanidade. Mas ela foi inspirada por Deus. Né? Deus
soprou isso no coração do homem e o homem escreveu a palavra de Deus. É importante lembrar que a Bíblia tem 66 livros, escrita num espaço bem grande de tempo, né? De entre o seu início até Jesus ali, praticamente 2000 anos, e depois os discípulos escreveram após Jesus. E nesses 66 livros, se você ler a Bíblia toda, você não vai achar uma contradição de algo desdizendo a própria Bíblia. A Bíblia é perfeita, ela realmente ela se completa. O Novo Testamento completa o Velho Testamento. Então a gente vê toda uma história no Velho Testamento. Se você acompanhar os livros, você vai ver que ele direciona para Jesus. Jesus é o cumprimento da palavra, né? E os discípulos são as testemunhas oculares que relataram aquilo que aconteceu na passagem de Jesus aqui pela terra, e depois os apóstolos, né, ali, os restantes ali, Paulo, e Tiago, né, esses livros foram escritos também direcionados a igrejas da época que estavam tendo problema e que serve para nós, né, Romanos, um livro escrito por Paulo, é um tratado sobre a fé cristã, então um livro muito com conteúdo muito pesado assim, teologicamente falando, e muito completo e que nos dá todo um parâmetro para a nossa vida cristã. Então, realmente, a Bíblia é o que vai nos trazer esses ensinamentos. Queria ler com vocês aqui em 2 Pedro, né, 1:19 a 21, um versículo que vai falar sobre essa inspiração, né, da palavra de Deus e também para que ela serve na nossa vida, né? 2 Pedro, devia ter deixado marcado para agilizar, né? 2 Pedro, capítulo 1, de 19 a 21. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atento a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar seguro até que o dia amanheça, e a estrela da alva surja em vosso coração. Saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzidas pelo Espírito Santo. Então aqui a própria Bíblia demonstra, né, a forma em que ela foi escrita e da inspiração do Espírito Santo no coração dos homens para que eles escrevessem as profecias e tudo que consta ali na Bíblia, né? A Bíblia é útil, né? Ela tem um valor de poder mudar uma vida. Ela realmente transforma vidas. Muitas pessoas são exemplos disso, né? Todo aquele que conhece a palavra de Deus e vive o que ela está falando, com certeza vai ter uma vida muito excelente, né? Ela tem provérbios, tem conselhos sábios para todos os momentos da nossa vida. Salmos tem exemplos de salmos que vão nos acalentar e também vão nos redarguir e vão nos ensinar, né, através dessas escrituras, e todos, na verdade, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela traz essa função na nossa vida. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e ela nos educa na justiça, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela traz todos esses conceitos para a vida do cristão. Se você ler, estudar e dedicar um tempo, né, à meditação da palavra de Deus, não ler como um livro qualquer, não vai ler como um Harry Potter, né? Eu só vou ler uma historinha, não. É ler e pensar no que você pode aplicar na sua vida, e você vai ver que ela tem muita coisa para te ensinar. O outro ponto que nós pensamos na lição 7 foi na perseverança, né, na palavra de Deus. Nós precisamos perseverar. O atleta, ele não desiste. Então, eu até dei um exemplo na sala de aula. Para quem gosta de futebol, vai se lembrar, né? Talvez eu já até tenha comentado isso nas outras lições. Que Marcos Assunção, Rogério Ceni, Marcelinho Carioca, Juninho Pernambucano, entre outros batedores de falta que a gente lembra na história, que pegava a bola numa certa altura e você já gelava o coração, dependendo de que lado você estava, aquilo era resultado de uma perseverança de treinamento, né? O Rogério Ceni, ele ficava mais de uma hora após o treino dele batendo falta de vários lugares até aperfeiçoar. E Marcelinho Carioca, Marcos Assunção, todos esses, eles se dedicavam no treinamento, perseveravam nisso e tinham uma boa execução na hora do jogo. Então, assim,
Para quem é palmeirense como eu, vai se lembrar, né, que a Copa do Brasil que nós ganhamos foi praticamente em cima das faltas do Marcos Assunção. Não tinha um time muito bom e era o que tinha de recurso. Cada duas faltas lá que o cara levava perto da área, a gente marcava um gol. Então foi ganhando de 1-0 e fomos campeão. Acho que 2002, 2003, sei lá, já até me esqueci. Acho que é isso. Mas enfim, a gente vê que isso na vida do atleta faz a diferença, também faz a diferença na nossa. Nós precisamos nos dedicar e perseverar na palavra de Deus. Timóteo, ele foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Então, assim, esses ensinamentos foi trazido para a vida dele e ele se dedicou, perseverou nesse ensinamento e foi um grande homem usado por Deus. Então, assim, nós precisamos ter esse olhar carinhoso para a palavra de Deus e saber que compensa nos esforçarmos para andar no caminho, né, que ele nos ensina. Então, assim, na lição 7, nós vamos concluir pensando nas três pessoas, né, que nos ensina a Bíblia que a gente falou. Então, Moisés foi um homem usado por Deus para tirar o povo do Egito e levar à terra prometida, né? Ele foi uma pessoa abençoada, usada em todas as suas dificuldades, mas ele conseguiu fazer essa travessia desse povo, conseguiu abençoar esse povo e foi obediente a Deus, né? Esteve com Deus, viu Deus face a face. Então ele teve uma mansidão para conseguir entender e compreender aquele momento e conduzir esse povo até a terra prometida. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Ele foi escolhido para ser rei. Ele foi um homem falho como a gente. Isso é importante a gente analisar. Todos os personagens bíblicos, eles eram seres humanos e tinham suas falhas. Davi, por exemplo, ele adulterou com Betseba, ele mandou matar o marido dela, né, na batalha, e mesmo assim, ele é reconhecido no homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia das coisas que eles faziam e arrependia de coração. Então esse arrependimento dele, essa vivência dele, essa conversão, a metanoia do caminho que ele tinha, fez com que ele fosse reconhecidamente o homem segundo o coração de Deus. Davi fez grandes coisas, né, no reino de Israel, foi um grande rei e realmente assim marcou a história. Por fim, o personagem de hoje a gente pensa em Maria. Maria foi uma mulher agraciada, escolhida por Deus para gerar a vida de Jesus Cristo, né? Sabendo que não teve a participação do homem na geração de Jesus, porque o pecado estava em Adão. Só fazendo um parênteses, quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu a ordem a Adão para que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando Eva deu o fruto a ele e ele comeu, ele desobedeceu a Deus e a desobediência dele gerou toda essa cadeia de morte, de ter que trabalhar, de mulher ter dor no parto e tudo mais, que hoje nós temos pela falha de Adão e não de Eva, né? Foi ele que tinha a responsabilidade, ele carregava a ordem de Jesus e também a semente do pecado. Por isso, Jesus foi gerado do Espírito Santo e não da semente do homem, para que ele não fosse contaminado pelo pecado adâmico lá de trás. Maria era uma mulher temente a Deus, que cria em Deus e que tinha um convívio com Deus muito intenso para poder ter sido escolhida a mãe de Jesus. Então, assim, ela tinha esse relacionamento com Deus e ela perseverava nele. Então, realmente foi uma mulher agraciada, escolhida, cumprindo também as promessas lá do Velho Testamento, porque da raiz de Davi, né, viria o Salvador, e Maria é da linhagem da descendência de Davi. Então, assim, a Bíblia se completando e se cumprindo, né, através das suas promessas. Então, nós temos esses três personagens que foram muito abençoados por ser perseverantes e realmente se dedicarem ao estudo, à obediência da palavra de Deus. A lição 8, né, que a gente estudou, e aí é a última revisão que nós vamos fazer, vai falar sobre ser titular nesse time de Deus. Bom, ninguém gosta de ser reserva. Eu, particularmente, sou um péssimo jogador de futebol. Na minha infância, eu jogava bola porque era o dono da bola, então as pessoas tinham que me chamar para jogar ou não tinha jogo, né? Então era por isso que eu era convidado. E a gente quer ser titular, né? Mesmo que seja o último a ser escolhido, mas quer jogar, né? Então, assim, se você não é bom de bola, compre uma bola.
Mas nas coisas de Deus é diferente, nós precisamos estar preparados. E nós sabemos que quem são os titulares? Os titulares são os melhores, são os que dedicam mais, são os que se esforçam mais, são aqueles que não faltam no treino, são aqueles que não fazem corpo mole, é aquele realmente que faz a diferença para o seu time. Você tem feito a diferença na sua escola? Você tem feito a diferença na sua faculdade, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade? Como tem sido a sua vida? Você é ou não é um titular? Né? Já parou para pensar nisso? Então, vamos lá. Nessa lição, nós estudamos um pouco sobre Jacó e vamos relembrar sobre ele. Né? Então, Jacó nasceu juntamente com Esaú, eram irmãos gêmeos. Esaú nasceu na frente, ele nasceu atrás, eles já nasceram brigando do ventre da mãe dele, né? Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, porque no Velho Testamento, o primogênito, ele herdava todos os bens do pai e também o principal, que era a bênção que o pai dava. Jacó, então, era preferido da sua mãe e Esaú era o preferido do pai. Esaú era caçador, né? Um homem mais viril, que gostava das coisas de caça, da fazenda, né? Aquele cara que botava a mão na massa. Já Jacó é o cara que gostava de cozinhar ali, ficava mais na administração das coisas. E então a preferência do pai era por Esaú e a mãe gostava mais de Jacó, né? Tinha essa particularidade ali na família deles. E aí Jacó, se aproveitando de um dia da fraqueza de Esaú, eu acredito que ele deveria cozinhar muito bem, porque Esaú vendeu para ele a primogenitura por um prato de lentilha. Quando ele faz isso, a mãe arquiteta um plano junto com Jacó, e eles então enganam, né, o seu pai, porque ele já estava cego, né? Abraão já estava cego, já estava com dificuldades, e ele põe então uma roupa tudo de carneirão lá, cheirando a Esaú, né, que era o caçador, e tudo peludo, né? Fala que Esaú tinha muitos pelos, então o pai passa a mão nele lá e fala assim: esse aqui Esaú mesmo me abençoa, e abençoa errado. Quando isso acontece, que Esaú cai na realidade, Esaú quer matar Jacó e Jacó tem que dar a linha dali. Mas tudo isso, né? Todo esse resuminho da história que vocês já conhecem, vem nos trazer algumas lições, né? Então, assim, Jacó era uma pessoa, no nosso entender, que a gente vai começar a olhar aqui, falha, enganou o pai, né? Enganou o irmão, assim, de uma certa forma. Então, ele negociou o inegociável, que era a primogenitura. Não tem jeito, a primogenitura é algo inerente a quem nasceu primeiro e acabou. Não tem como eu falar que minha irmã é primogênita depois 4 anos mais nova que eu, então não dá. Né? Então, assim, a primogenitura é algo inerente, mas ele negociou. Ele enganou o irmão e o pai, né? Então ele foi um enganador. Imagina hoje, né? Na nossa sociedade, como seria a percepção de Jacó, né? Uma pessoa que enganou o pai, o irmão e que fez tudo isso. Licença aí. Vou olhar as palavras e a garganta aqui. Porém, alguma coisa nós precisamos observar desse texto. Jacó era uma pessoa muito importante para Deus. Deus o amava. E dentro disso tudo, Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de Jacó. O que isso é legal? Que nós somos ser humano. Sendo falho, nós temos a consciência que Deus nos ama e Ele tem um plano maravilhoso em nossa vida. Você precisa realmente se antenar para isso, acreditar nisso e correr atrás desse sonho. Deus tinha um plano e esse plano se cumpriu. Jacó foi abençoado. Jacó recebeu a promessa que ele seria pai de grande nação. E assim foi. Deus também nos ama e Ele também tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Porém, nós precisamos entender e se colocar diante desse plano. Nós precisamos nos sentir amado de Deus. Saber que Deus quer que nós estejamos no time dele e quer fazer uma grande diferença na nossa vida. E aí é uma pergunta importante. Deus nos ama, mas você sente amor por Deus? Você realmente demonstra o seu amor por Deus? Porque Jacó demonstrou. E nós precisamos também demonstrar esse amor por Deus. Né? Esse plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida, nós só vamos viver se nós fizermos algo por isso. Nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e deixar que ele faça o resto. Então, assim, não adianta você querer viver o plano de Deus segurando a rédea da sua vida. Você precisa entregar a sua vida, os seus caminhos, na mão do Senhor para que ele possa
fazer, então, cumprir na sua vida os planos dele. Na, em uma das passagens de Jacó, ele se deita, né, com uma pedra na cabeça, como travesseiro, né, na sua jornada, e ali ele tem um embate com Deus e quer ser abençoado, até que Deus o abençoe, e quando isso acaba, ele pega essa pedra e transforma essa pedra num altar e chama aquele lugar, então, de Betel, né? Ele consagra aquele lugar, ele transforma aquele lugar num altar. Aí é o ponto 3 da nossa lição, que nós devemos transformar a nossa vida num altar, ou seja, nós devemos consagrar tudo ao Senhor. Nós devemos trazer para Deus tudo aquilo que nós fazemos como oferta suave. Nós temos que ofertar a Deus a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Nós temos que colocar no altar do Senhor tudo isso e consagrar Ele. Porque uma simples pedra passou a ser um altar. Né? Então, assim, e um homem que era enganador, que era um traíra, passou a ser pai de uma grande nação, porque ele entregou ao Senhor e consagrou ao Senhor a sua vida e tudo o que ele tinha naquele momento. Então nós precisamos fazer coisas certas, atitude certa, né? Para que Deus possa nos abençoar e cumprir o seu plano na nossa vida. Tudo que nós formos fazer, façamos para Deus. E aí, para ser titular, nós precisamos nos dedicar e consagrar isso ao Senhor. Deixar, né, que Deus tome conta, que o treinador tome conta da nossa vida e seguir as suas orientações. Então, para não ficar grande esse vídeo, para que você realmente possa desfrutar um pouco dessa revisão, é só uma revisão, nós vamos pensar que você deve nunca se esquecer de Deus e saber que Ele te ama e tem um plano maravilhoso da sua vida. Isso é ponto crucial. Nunca se esqueça disso, que Deus te ama e que Ele tem um plano para a sua vida. Você deve buscar, com coragem e fé, conhecer e experimentar esse amor e o projeto divino para a sua vida. E, por fim, não há outra maneira de ser titular no time de Deus sem que haja consagração total, tudo para Deus. Então, fica aí a nossa revisão. Aula que vem, nós vamos falar sobre aprendendo a jogar em conjunto na lição 9. Vou estar disponibilizando, mais uma vez falando, lá no grupo, a digitalização da revista. E eu gostaria que vocês comentassem, curtissem, fizessem as leituras que nós temos aí no cantinho. Eu vou até relembrar vocês, ó, tem aqui toda a leitura semanal. Faça a leitura, dá uma olhada nos tópicos, né? Nós temos os tópicozinhos aí, faça questão, manda lá, vamos conversar, vamos debater. E é isso aí. Vou ficando por aqui, desejo a todos vocês uma boa semana, que Deus abençoe e que em breve possamos estar juntos, nos abraçando e confraternizando, como sempre foi, como realmente a gente gosta de ser. Grande abraço, fiquem com Deus.